Boa noite para todos. Esse é o programa Militão e Militão aqui pela Rede CNT Tropical. Você sabe, com imagens a partir de Londrina. Esse programa vai também a Belo Horizonte e a Brasília. E por falar, aliás, o pessoal de Belo Horizonte e Brasília tem inclusive mandado e-mail e tal. Londrina recentemente, né? Inclusive a coluna Sociedade Oswaldo Militão noticiou que Londrina vai perder uma indústria aqui que fica na PR-445, uma das principais vias de ligação aqui que passa por Londrina. Vai para uma cidade menor, né? E curiosamente, né, mesmo depois que a notícia saiu, a Prefeitura de Londrina não procurou essa indústria para saber, né, porque ela vai embora. Seria igual o seu vizinho vai embora. Você vai lá perguntar o que houve, né? Você está mudando de cidade? Nem para isso, entendeu? Por falar em indústria, industrialização, desenvolvimento, está conosco o advogado Bruno Pedalina, um dos homens que trabalha nesse ramo de desenvolvimento e que trouxe muitas indústrias aqui para o Paraná, algumas para Londrina, algumas para outras cidades, e que entende disso. Boa noite, doutor Bruno, como vai? Boa noite, é um prazer de novo estar com você e com os teus telespectadores. Só uma resposta antes da gente ir para um assunto que é mais importante ainda. Se você fosse da Codel, você teria ido perguntar, né? Por que vocês estão indo embora? Eu não teria deixado nem ir embora. Eu estaria atento e sensível ao que está acontecendo no setor industrial de Londrina. Eu já estaria sabendo antes e teria resolvido o problema deles antes. É verdade, tem que ter a informação. Eu teria os meus informativos, os meus agentes já sabendo de tudo isso, já teria resolvido o problema, é óbvio. É verdade, depois né? Muito bem, agora vamos falar que quando eu falei um assunto mais importante ainda, você há muitos anos se fala em Londrina do Aeroporto Internacional de Cargas. No entanto, entra e sai prefeito, a gente não vê nenhuma ação para tornar isso concreto, né, doutor Bruno? O doutor Bruno, inclusive, já teve até gente interessada em investir nisso, né, doutor Bruno? Já. Eu vou te falar uma coisa, e aí aos telespectadores, vou começar assim. Pior do que a corrupção é ser refém de alguém. Porque um prefeito corrupto, ele causa um prejuízo à sociedade durante o mandato dele, vai embora, cessa a corrupção. Mas quando o prefeito é refém de alguém, o prejuízo vai por muito mais longe do que o mandato dele. O prejuízo é causado por uma geração. É causado por um tempo tão longo que é imensurável. É o que está acontecendo hoje. Hoje, nós sofremos um prejuízo que vai se estender por uma geração. Porque Londrina não pode se desenvolver além dos projetos de Maringá. Para a gente entender melhor, né? O aeroporto de Londrina é um exemplo típico disso. Está acontecendo com o aeroporto de Londrina o que aconteceu com o Porto Seco de Maringá. Porto Seco de Londrina não saiu para poder emergir o Porto Seco de Maringá. E o Porto Seco de Maringá hoje é uma coisa maravilhosa, equiparável aos grandes portos secos do Brasil. O Porto Seco de Londrina não sai para poder emergir o aeroporto seco, o aeroporto internacional e de carga de Londrina não sai para poder emergir o aeroporto internacional de cargas de Maringá. E essas obras que estão fazendo no aeroporto de Londrina, elas têm um outro objetivo? O aeroporto central de Londrina, ele não tem tecnicamente viabilidade nenhuma para ser um aeroporto de carga, pela localização. Por ser no centro da cidade, ele não pode ser um aeroporto de carga. Não existe um corredor
que tecnicamente pode fazer com que ele seja um aeroporto de carga. Jamais ele poderá ser. Talvez um aeroporto internacional, com as suas devidas limitações, e põe limitação nisso. Para passageiro, sim. Mas com isso, com muita boa vontade. Mas jamais poderá ser um aeroporto internacional de carga. E por que eles buscam recurso, verba, não sei o quê? Essa é a grande, tem obra o tempo todo lá? Essa é a grande jogada. Estão arranjando financiamento para fazer dele um aeroporto reformado, para que com a reforma não precise ser um aeroporto, não precisa se fazer em Londrina um aeroporto em outro lugar internacional de carga. Essa é a grande jogada. Com isso, não vai haver necessidade, ou não vai precisar fazer um outro aeroporto fora de Londrina. Essa é a grande jogada. E aí, Maringá? Maringá emerge com o seu aeroporto de carga e internacional. Entendi. E isso tudo está sincronizado entre eles. Ah. Essa é a grande questão. Está acontecendo exatamente com o aeroporto de Londrina o que aconteceu com o Porto Seco de Maringá. É a mesma coisa. E isso tudo muito bem sincronizado. Mas o que é isso? O ministro Ricardo Barros tem tanto poder assim, é isso? É muito mais do que o poder. Ele sabe organizar as coisas. Agora, pior do que o poder dele é a anuência nossa de Londrina com tudo isso. Não tem reação. Nós não só não reagimos, como tacitamente, por uma questão política, se aceita tudo isso. Londrina paga isso com o seu futuro, com o seu desenvolvimento. E ninguém reage. Pelo contrário, não só não reage, como as entidades privadas põem as suas pessoas dentro da prefeitura para trabalhar. E eles, dentro da prefeitura, dentro da CODEL, não desenvolvem projetos. Primeiro que já mostraram que não tem capacidade para desenvolver projetos dentro da CODEL. E segundo, fica, como diz o americano, um gentleman agreement, um acordo de cavalheiros, né? Ninguém faz nada, ninguém reclama e fica tudo por isso mesmo. Só que, né? Do ponto de vista do desenvolvimento... Zero. Então, tem gente da associação comercial dentro da CODEL, tem gente das atividades dentro da CODEL, entendeu? E tudo se aceita, ninguém faz nada e tudo fica como está. Você já chegou em alguma ocasião, não estou dizendo nesse mês, mas falar, eu queria ver o projeto do Aeroporto Internacional de Carga. Você já chegou a pedir isso alguma vez? Não tem. Cheguei. Eu tive propostas, pelo menos para se estudar um projeto do aeroporto de cargas, para viabilizar e financiar o aeroporto de cargas aqui em Londrina. Ou seja, eram investidores. Investidores da China que queriam ver o projeto para estudar a viabilização, a viabilidade disso. Simplesmente eu cheguei em Londrina e não tinha sequer projeto do aeroporto de carga em Londrina. Ou seja, era só... Sempre houve só conversa sobre isso. Nenhuma prefeitura, nenhuma administração sequer investiu num projeto para apresentar para alguém. Essa questão vem de longe. Não é de 1 ou 2 mandatos, não. Muito mais do que isso. Sempre se falou e nunca teve. Que coisa, né? Maringá não só tem projeto, como o projeto já está andando, é isso? Não, Maringá já existe o aeroporto de carga. É o que eu disse na entrevista passada. Maringá só precisa de um start. A hora que for apertado um botão em Maringá, Maringá floresce de tal maneira que ninguém mais segura o desenvolvimento de Maringá. Já Londrina? E Londrina sequer tem a reforma do aeroporto antigo de Londrina para se concretizar ainda. O aeroporto de Londrina está antigo. Londrina é a única cidade
que investe no aeroporto antigo no centro da cidade. Você não vê nenhuma cidade do Brasil que investe no aeroporto central. Ninguém faz isso. Quando chega num determinado momento de desenvolvimento da cidade, simplesmente se faz uma pequena reforma no centro, no aeroporto central, e se parte para um aeroporto novo, fora da cidade. Porque o desenvolvimento está no aeroporto fora da cidade para se fazer um aeroporto internacional de carga e se desenvolver. Até porque, quando você cria um aeroporto internacional de carga fora da cidade, você vai desenvolver muito mais a cidade e fora da cidade num outro setor. Isso é óbvio. Assim aconteceu com Cumbica, assim aconteceu com o aeroporto em Curitiba, em Campinas, em Cuiabá, só em Londrina. Bauru também tem? Bauru está se fazendo agora. Só em Londrina que fica na contramão da história. Que coisa, né? Só Londrina que se tem um conceito diferente. Né? É óbvio que fazem isso por um interesse político próprio. Só em Londrina que se pensa primeiro num projeto particular próprio, político, para depois se pensar no desenvolvimento da cidade. Bom, ó, já chegou ao fim. Doutor Bruno, muito obrigado. O doutor Bruno vai voltar aqui para falar mais sobre essa questão do desenvolvimento, que é muito importante. Grande abraço, doutor Bruno. Foi um prazer. Ok, antes de ir para o intervalo, fique aí com as delícias da Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Já voltamos. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Gingin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Husker, a batata deliciosamente crocante. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobasi, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobasi, venha conhecer, você vai se apaixonar. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Gingin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker.
Muito bem, na sequência do programa Militão e Militão, quero registrar aqui que está acontecendo, né, no Shopping Aurora até dia 17, né, o primeiro torneio de pôquer, né, torneio londrinense de pôquer lá no shopping, realizado pela A7 Sports, que em breve estará inaugurando uma associação para jogadores de pôquer. E esse torneio, com o apoio da Harley Davidson, tem premiação de R$25 mil. Muita gente foi jogar, até porque a primeira inscrição é de graça, então atraiu bastante aficionado. Né, amanhã você pode lá conferir e vai até dia 17, portanto, você que gosta, não perca. 17 já são as finais, né, já é o povo que joga melhor. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Na nossa série de quiz relacionadas a travel, hoje nós vamos falar sobre o restaurante. Qual dessas opções você não deve usar quando for pedir um refrigerante? Veja: A. Can I have a glass of Coke, please? B. Can I have a can of Coke, please? C. Can I have a cup of Coke, please? D. Can I have a bottle of Coke, please? Se você escolheu a letra C, a cup of Coke, você está certo. A palavra cup é muito parecida com o português copo, mas na verdade, cup em inglês significa xícara, e fica muito estranho pedir uma xícara de refrigerante. Os outros 3 casos estão certos. A glass é um copo, a bottle é uma garrafa, ou a can, que é uma lata. Então você pode dizer a glass of water, a bottle of wine ou a can of Sprite. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Está comigo aqui Arnoldo Bulli, comentarista do programa Militão e Militão. Como vai, Bulli? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite aos telespectadores. Estamos aí, retornando ao programa. O Bulli acompanhou a transmissão do Carnaval no Rio de Janeiro, a campeã Escola Beija-Flor, e achou interessante o tema que a escola trouxe para a avenida. É isso, Bulli? Exatamente, Marcelo. Foi notório, né, a escola de samba com aquele tema, né, trazendo ao Brasil as dificuldades, né, vividos da sociedade brasileira, né, em questão à segurança, né, a venda de voto, né, os descasos, né, envolvendo aí a política brasileira. A Beija-Flor foi muito ousada, né, em trazer isso a realidade do povo, né, brasileiro. E olha, Marcelo, e ganhou, né, a esposa ali né, o Carnaval 2018 com grande êxito. Então, quer dizer, eu quero parabenizar, né, a Escola de Samba Beija-Flor, né, pela essa conquista aí e por ter, né, esse critério, né, ter essa ousadia, né, foi heróico essa colocação deles lá. Inclusive, eu fiquei sabendo, Marcelo, que teve muito componente da escola de samba, muito diretor ali, inclusive o presidente foi muito, né, rebatido durante o ano inteiro em relação a essa proposta dele aí, que o pessoal falou assim: olha, isso aí você vai bater de frente com muita gente, só que lá eu não quero saber se eu vou bater de frente com muita gente, eu quero, na verdade, colocar, né, de fato a problemática do Brasil hoje. E ele teve um grande sucesso em relação a isso. Tanto é que está aí o resultado deles, né? Quero parabenizar a Escola de Samba, apesar que lá dentro também teve alguns rumores em relação à pessoa que estava respondendo alguns processos, mas hoje no Brasil quem não está respondendo, né? O que foi interessante foi a maioria do grupo da Beija-Flor que apoiou essa colocação deles lá, essa defesa dos interesses, nada mais do que os interesses da sociedade brasileira, que essa revolta que todo mundo está sentindo e que a Beija-Flor colocou à frente, né, Marcelo? Aqui a PM do Rio de Janeiro está agradecendo a Beija-Flor por uma homenagem aqui, né? Já que alguns policiais militares foram mortos lá no Rio de Janeiro durante o Carnaval, né? Exatamente. Então aqui, ó, nas redes sociais, a polícia parabenizou a escola e compartilhou fotos no carro alegórico que mostrava violência contra policiais, que normalmente não mostra, né? Exatamente. E o Brasil tem que mudar, Marcelo, tem que começar a mostrar mais as realidades, né? O dia a dia do cidadão de bem. Uma coisa que tem muita tendência
negativa em relação a mostrar sensacionalismo na televisão, nas redes, né? Nós temos que colocar mais coisa pontual em que cresce não só a sociedade, mas a cultura brasileira também. Nós temos que aprimorar mais e trazer de fato esses notórios acontecimentos positivos e que, né, cobrem aí com êxito as ações tanto das instituições que o Brasil tem, né, que são legalistas, né, e parabenizar todas as outras pessoas que também vão junto com essa ideia aí, como foi o caso dessa escola de samba aí. Vamos falar agora do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que mudou de presidente, né? Saiu o Gilmar Mendes, que é o cara mais criticado nas redes sociais, ao lado do Lula, obviamente, e do Temer, né? Mas não sei se também a troca vai ser boa. O que você achou? Então, Marcelo, o Gilmar Mendes, né, inclusive, ele não tá tendo uma vida familiar nem social, né, boa, não. O pessoal tá descendo a lenha nele. Inclusive, ele faz o que quer, né? Aí escuta o que não quer. Na verdade, ele solta quem quer, né? Então, ele não usa o princípio legal constituído, né, que é a Carta Magna ali, e as suas leis, né? Ele vai por uma questão de mérito, né, dele, né, pessoal, e vai soltando a povo, né? Então, em aeroportos, aí, voos de avião, ele está, né, sendo como se diz, homenageado pelo povo brasileiro, né? Homenageado em termos, né? Porque ele está sendo xingado, né? Está sendo rechaçado aí nos aeroportos, nas vias públicas, e agora ultimamente foi em Portugal, que não sei o que ele estava fazendo lá em Portugal, Marcelo, e duas passeando, senhoras, né? duas senhoras pegaram ele no centro de Lisboa, né, e falaram: o senhor não é o ministro lá, o Gilmar Mendes, né, que está fazendo o trabalho lá, soltando tudo aqueles vagabundos lá, não sei o que lá, o senhor não tem vergonha na cara, não? Então, quer dizer, essa situação. Então, e no TSE, ao qual ele era presidente até hoje, estava travando o processo em que existia uma lei, que é a lei das urnas eletrônicas aí, é o seguinte, nada mais é do que o travamento das urnas eletrônicas e a abertura da urna de papel. Então, quer dizer, não que necessariamente a urna eletrônica ela vai deixar de funcionar. Não, a previsão é dela funcionar, mas também existe uma lei já, ela foi aprovada no Congresso, a lei da urna de papel. E eu, Gilmar Mendes, estava, eu vou dizer, Marcelo, uma palavra aqui que eu achava, ele estava sabotando o processo legal. Porque a partir do momento que existe uma lei, e a lei ela está em vigência, ela tem que ser executada. Então, quer dizer, a lei da urna do papel, ela estava sendo colocada de lado aí. Agora não, agora com a entrada do nosso ministro Luiz Fux, que a gente acredita que é uma pessoa séria e legalista, acima de tudo, né? Uma pessoa que corrobora aí com a legalidade, né? E acompanha os códigos brasileiros, e ele vai também incidir aí, vai trabalhar em cima dessa celeridade em que as urnas de papel estejam à disposição do povo brasileiro para votar através das urnas de papel também, né, Marcelo? E vai ter a grande polêmica que vai estourar na mão dele, com certeza é o pedido de impugnação da candidatura do Lula, mais para frente, porque o Lula está condenado em segunda instância e não pode concorrer às eleições. Mas se o TSE não impugnar, ele vai concorrer, é ou não é? Exatamente, Marcelo. E agora um furo de reportagem aqui. Tá, a qualquer momento o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser preso, né? Até hoje é na quinta-feira, até amanhã, provavelmente ele vai estar atrás das grades. Diz, né, os ministros do TRF3. Inclusive, uma notícia agradável aí para os produtores rurais também. É claro que agora está em liminar, né, no TRF3 também, que o Fundo Rural, Marcelo, foi caracterizado através do TRF3, que ele é inconstitucional pelo fato do Senado ter aprovado a sua extinção. Ah, é? Exatamente. Então, é uma novidade para o produtor rural, né? Então, quer dizer, pela essa resolução do TRF3, como eu disse, né, está em liminar. Então, suspendeu todos os efeitos legais, né,
do recolhimento aí do Fundo Rural. Então o Fundo Rural, na verdade, nesse momento ele não existe no Brasil. Interessante, né? Nós falamos do Lula, o adversário do Lula é atualmente o principal adversário, os outros ainda estão definindo quem vai ser candidato, Luciano Huck, não sei quem, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, Marina. Mas o que já que já é pré-candidato é o Jair Bolsonaro, esteve no Paraná, em Cascavel, não é, Bulli? Como é que foi a visita lá? Inclusive teve gente de Londrina que acompanhou, né? Exatamente. Quero agradecer lá o nosso amigo Ricardo Caldura, lá do Iapar, que esteve juntamente com o deputado lá em Cascavel, acompanhou ele lá, o pessoal daqui de Londrina, e posteriormente, né, a visita que eles fizeram lá em Cascavel, o deputado Jair Bolsonaro, e foi a Mato Grosso do Sul. Né? Em Mato Grosso do Sul, acompanhou também o pessoal lá, fez uma visita em diversas cidades lá do sul do estado, do Mato Grosso, e fez uma carreata, né, na cidade de Dourados lá. Foi muito bem recepcionado lá pela população, né? A gente vê em grandes centros aí que tem pessoas que não gostam dele, né, que até teve uma situação em São Paulo que jogaram ovo nele, né? Certo. Agora, totalmente diferente o que ocorreu em Cascavel, em Dourados. Ele foi recepcionado pelos braços do povo. Então, quer dizer, não teve nenhum tipo de situação negativa em relação à visita dele lá. Pelo contrário, foi 100%, Marcelo. Então, você vê, na verdade, o que o povo, né, brasileiro está esperando aí. É claro que todos nós sabemos que o deputado Jair Bolsonaro é pré-candidato à presidência do Brasil. Então, nesse momento, né, a convenção deverá ser quando, hein? Provavelmente até dia 31 de julho, Marcelo. Todo mundo tem que fazer, todos os partidos. O prazo é 31 de julho agora de 2018. Então, a gente tem que elencar também, Marcelo, que a maioria dos produtores rurais do Brasil, eu vou dizer ali, não vou dizer a totalidade, mas a grande parte está apoiando em massa o deputado Jair Bolsonaro, a pré-candidato aí, por enquanto, a presidente do Brasil, né, candidato a presidente. Então, quer dizer, nós estamos aí abrindo, nós estamos uma pessoa que hoje nós vislumbramos que é a solução imediata, né, iminente aqui para soluções, né, do Brasil até hoje, de hoje, Marcelo. Já é hora de ir embora, Bulli. Grande abraço para você. Um abraço a você, ao amigo Robledo Carazai, lá de Cambé. Um abraço a ele e todos ali de Cambé. Maravilha. Boa noite para todos.